Então, vamos. Boa noite a todas. Eu quero agradecer a presença das nossas painelistas de hoje, né, no webinário Diálogo de Cidadania. Eu estou aqui com Maria Gabriela Costa Carvalho, que ela é bacharel em Direito, com experiência em Direito Civil, Administrativo e Constitucional, Direito Eleitoral, especialista em Direito Público, com MBA em Planejamento Tributário. Também estou aqui com a Vera Silva Vilela, que é assistente social e membro da Rede da Mulher e Gênero. Thelma Cássia Lima, soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, trabalhando na Polícia Militar de Minas Gerais há 6 anos, atuando na Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica desde maio de 2017. E também estamos com a Camila Aparecida Ferreira Campagnoli, estou certa, Camila, se eu falei seu nome certo? Campagnoli. Polícia Militar há 10 anos, atua na Patrulha de Prevenção e Violência Doméstica desde 2017. Esse binário a gente vai discutir a importância das lideranças na prevenção da violência doméstica. Amanhã, né, dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 14 anos, tá? A legislação que dá diretrizes para casos que envolvam situações de violência domésticas e de gênero, além de determinar o encaminhamento das mulheres em situação de vulnerabilidade, bem como seus dependentes, programas e serviços e proteção social. Vera, eu vou começar com você explicando a rede para nós, como é que é a rede aqui em Poços de Caldas, e também quero perguntar para você, após esses 14 anos de existência da Lei da Maria da Penha, que ela tem sido um instrumento efetivo no combate à violência, você acha que ela continua sendo um instrumento de efetivo ao combate à violência? Você está no mudo. Boa noite para todos e para todas, né? A rede, ela é um espaço de interlocução entre os serviços, entre as instituições, entre organizações da sociedade civil e até pessoas. Não é uma organização formal, assim como o conselho, os conselhos que precisa de alguma indicação. É um espaço aberto, né? Onde a proposta é uma troca de experiências, que as pessoas conheçam, né? Que cada órgão possa conhecer o serviço, né? Os outros serviços, para que de fato aconteça uma interlocução entre os serviços, né? Que a gente possa definir fluxo, que a gente possa detectar algumas lacunas e pensar em como saná-las, né? Então tem sido, né, ao longo desses anos, um espaço assim bastante aberto, entram pessoas, entram uns, saem outros, entram instituições, saem outras, mas assim, normalmente tem a presença da Secretaria de Promoção Social, né, da qual eu faço parte, né? A rede ela é puxada assim pelo CREAS, é o CREAS que faz uma condução e a gente está fazendo uma discussão para que a rede seja mais autônoma, que tenha uma comissão gestora, mas tem a participação dos CRAS, tem a participação da Secretaria, de membros da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, a Polícia Militar, através da Thelma e da Camila, da Polícia Civil, né? Nós estamos tentando trazer para estar sempre presente com a gente também a promotoria. Essa semana a promotora esteve na reunião conosco, né? Estamos convidando a defensoria, e aí tem a representação de vários coletivos, né? Tem o coletivo das estudantes da PUC, das estudantes do IF, enfim, técnicas do presídio, o Conselho Municipal da Mulher, são vários, né, que participam da rede, e a gente se reúne mensalmente, né, temos um grupo no WhatsApp, e vamos, né, a cada reunião discutindo um tema, já fizemos alguns seminários, então é um espaço de interlocução, porque a gente entende, e a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher coloca muito isso, né, que é fundamental a interlocução entre os serviços, né? É fundamental que um entenda o trabalho do outro, que possa fazer encaminhamentos. Aí, com relação aos avanços, eu acho que
que assim, é claro que teve muitos avanços, né? Eu acho que faz toda uma diferença. Eu acho que as mulheres passam a ter, de fato, né, uma escuta mais qualificada, né, um direcionamento. E eu acho que a medida protetiva, ela traz uma segurança, né? Ela traz uma possibilidade, né, sem igual. Eu acho que isso garante muito mais a qualidade e a possibilidade mesmo de uma mudança, né? De uma possibilidade de uma ruptura desse ciclo de violência. Eu acho que para começar é isso. Então, tá bom. Deixa eu só interromper. Bem-vinda, Leda, para participar desse webinário. A Leda, ela é psicóloga com especialização em psicologia da saúde, sexóloga, grupoterapeuta e psicoterapeuta na clínica particular, atualmente psicóloga da Delegacia da Mulher, Criança e Idosos de Poços de Caldas. Então, a gente está fazendo uma rodada. Agora eu vou começar vou passar para você, Camila, você sendo PM da patrulha, continuando disso. Qual é o papel e como é que você está vendo esse cenário em Poços de Caldas? Que eu fico muito feliz, a gente tem uma patrulha da mulher aqui, eu acho que esse é um projeto muito legal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Eu queria que você contasse um pouco disso e como é que você está vendo esse cenário, porque nós sabemos pela estatística, que eu dei uma olhada antes de estar aqui, o sul de Minas é considerado, no estado, o local com menos violência doméstica, estou falando estatisticamente, então eu queria perguntar para vocês disso. Primeiro lugar é Belo Horizonte, segundo lugar é Juiz de Fora, Minas Gerais, no contexto geral, ele é pequeno, mas eu gostaria de saber como é que está sendo esse trabalho aqui e como é que vocês estão vendo o isolamento social e o distanciamento social, que a gente sabe que no Brasil houve um aumento na violência doméstica. Ok, boa noite, pessoal. Antes de mais nada, quero pedir desculpa, eu estou um pouco escura aqui, mas estou tendo problemas com a iluminação. Mas ainda bem que a gente está te ouvindo. Mas o trabalho da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, ele existe, né, há cerca de 10 anos, e a gente realiza um trabalho preventivo com as vítimas, né, a gente recebe os boletins de ocorrência, faz as anotações referente aos dados da vítima e autor, e faz uma visita para essas vítimas, de modo que a gente possa ouvir a situação em que ela se encontra, e havendo necessidade, sendo da vontade da vítima, a gente faz um acompanhamento do caso, até de modo que a gente consiga encerrar o ciclo de violência naquela família. Em nenhum momento a gente objetiva a separação do casal, não sendo da vontade deles. O nosso objetivo, então, é somente que se encerre o ciclo de violência, sendo da vontade do casal que permaneçam juntos. Contrariando aí algumas estatísticas que a gente tem visto, principalmente agora, né, durante o período da pandemia, em que se diz que houve um aumento expressivo, né, de violência doméstica, aqui na cidade de Poços de Caldas, pelo menos em relação aos nossos atendimentos, a gente notou que houve uma diminuição. A gente, né, discutiu isso, inclusive, na reunião da rede, né, sobre os possíveis motivos que levaram à diminuição dos casos aqui, né, se poderia ser porque os autores estão em casa, né, por conta da pandemia, esses homens estão ficando mais em casa, então pode ser que essas mulheres estão tendo menos oportunidade de denunciar a violência, mas o que a gente percebeu aí, contrariando, como eu já disse, a maioria das estatísticas nacionais, aí, principalmente agora no período de pandemia, é que houve uma diminuição dos casos aqui na cidade. Deixa eu te perguntar, agora você me deixou curiosa, eu tenho que voltar essa pergunta para você, porque assim, estatisticamente, Camila, 40%, houve um aumento de 40%, eu estou falando dados que a gente vê no cenário. Vocês sabem, até você, Vera, que vocês estão na rede, Leda também, o motivo daqui em Poços de Caldas a gente ter tido uma queda, vocês têm essa avaliação ou não? Então, como eu falei, a gente discutiu isso, inclusive, na reunião da rede, né? Os possíveis motivos que levaram a essa diminuição. Eu não sei se tem como a gente saber com certeza, né, os motivos que isso aconteceu. Uma das possibilidades, como eu falei, é essa questão dos autores estarem mais tempo em casa, né? O que impossibilita essas mulheres de fazerem as denúncias, né? É uma sugestão, assim, né? É uma das coisas que eu acredito que possa estar acontecendo. Tá. Exato. Tá.
Leda, vou pegar o caminho aqui voltando. Como você é psicóloga da Delegacia da Mulher daqui de Minas Gerais, até de Poços, né? A gente pode falar nisso. Qual que é o papel, você acha? Você está trabalhando muito disso, você faz, eu acho que o primeiro acolhimento, depois você conta para nós como é que é seu trabalho lá, mas em conjunto, qual o papel da sociedade na proteção da mulher, em conjunto com a sua ação lá na delegacia? Boa noite, né? Obrigada Boa pelo noite. convite, né? Realmente, o que a Camila falou, né? Poços de Caldas contraria o cenário nacional, né? Eu vejo, sabe, Iula, que Poços de Caldas ela tem um trabalho já há alguns anos, né? Muito mobilizador na cidade, de uma rede que você não vê isso no Brasil, né? Eu participo de grupos, eu participo de associações, né, que envolvem pessoas do Brasil inteiro. Quando eu falo do trabalho de Poços, eles ficam assim, impressionados, né? Então, nós temos esse diferencial, embora, né? Então, eu acho que saindo dessa perspectiva, né, de Poços para o Brasil, né, nós temos uma realidade bem diferente, né? Então, quer dizer, no Brasil aumentou, São Paulo aumentou, mas a gente não pode ser conduzido por pesquisas sem se perder o aspecto local, né? Eu sou muito trabalhar a política pública local, como a gente tem o cenário nacional e o cenário local. Então, é um trabalho que já há alguns anos tem sido feito, né? Aqui, a própria Maria da Penha conhece o nosso trabalho, né? Então, quer dizer, ter uma psicóloga numa delegacia da mulher, isso é assim algo de uma excepcionalidade que no Brasil não tem, gente. Tá. Entende? Então, assim, Iula, para a gente começar a entender essa sazonalidade, essa mudança, né? As mulheres têm mais consciência, né? A polícia civil deixou de ser apenas um lugar de repreensão, de apreensão, vão mulheres, vão famílias fazer consultas, né? Porque tem uma psicóloga, uma escuta diferenciada, qualificada. Então, isso muda muito, né? Então, e a questão do papel da sociedade, eu acho que o Zema foi muito feliz na lei, né? Que, inclusive, nessas lives que eu faço com pessoas, com advogados, juízes, desembargadores, né, de outros estados, o Zema, quando ele fala a respeito de que o síndico, né, existe esse decreto que o síndico tem que denunciar, né, quando tem uma briga no prédio, isso coíbe demais. Por quê? Porque a gente, a Thelma e a Camila devem testemunhar isso, como eu, que chegam pessoas na delegacia conduzida pela PM que jamais iriam, que vizinho não iria chamar por posição social, entendeu? Então, assim, existe hoje alguns mecanismos que favorecem essa diminuição, né? Assim, desse impacto. Eu espero um dia que haja a zeração, entendeu? Mas hoje eu não percebi tanta diferença, né? Ontem, infelizmente, eu não pude participar na rede, porque eu tive uma consulta médica, né, que ultrapassou o horário, né? Mas eu até queria trazer essa questão, né, dos números da medida protetiva de janeiro até julho, não houve diferença, né? Então, janeiro começou maior, mas a gente teve uma média aí de 158 medidas protetivas, de janeiro até julho. Quer dizer, eu estou trabalhando com o aspecto da Covid, que aumentou, né? Como a Camila falou, isso não foi uma realidade nossa. Eu tenho o olhar sobre a necessidade que a sociedade e as políticas públicas podem fazer para a mulher, porque a linha de frente ela está muito bem equipada, né? E esse decreto do Zema colocou, né? Intimida muito, porque você é obrigada a denunciar. Então, eu penso que é um dos aspectos que inibe.
né? Você sabendo, antes você batia, discutia, você não se metia, né? Algum vizinho mais corajoso acionava a PM. Hoje ele é obrigado, né? Então, essas leis favorecem muito, inibem muito, na minha percepção. Thelma, você viu que vocês viram que é só para contar para quem está nos assistindo que a gente tinha uma lista de questões, mas vocês vão me dando as questões que eu nem estou olhando mais, mas isso que é o legal do nosso webinário, não. Thelma, pegando o gancho da Leda, como ela falou, a gente é o sul de Minas, é menor, mas olhando as estatísticas também, se eu não me engano, se eu tiver errada no número, por favor, me corrijam, tá, gente? Mas olhando os dados da segurança, a gente teve, eu acho que em abril, 133 casos, houve uma queda mesmo, Leda foi para 103, mas a minha pergunta para você, Thelma, que você está na patrulha, como é que a gente pode... qual a melhor forma de combater e prevenir os casos de violência? Porque a gente tem, por mais que sejam pequenos, nós temos. Então, a gente tem esse problema na nossa cidade, a gente tem problema no sul de Minas, isso é um problema nacional, tanto é que a gente ainda tem muito que melhorar, mas como é que a gente poderia combater isso? Pegando esse gancho do síndico, da lei, você que está na ponta, você que está no dia a dia, você está na escuta, né? Eu falo que você ouve. Como é que a gente poderia diminuir ou minimizar, né? O zerar, o nosso sonho, né, Leda, zerar. Pois é. Eu acho que é importante que as pessoas tenham informação, né? Sobre os fluxos, sobre os direitos que as mulheres têm. A Lei Maria da Penha, ela trouxe muito conhecimento, né? Trouxe uma popularização por esses casos de violência doméstica que aconteceram durante, né, a vida toda. Mas eu acredito que a informação, a divulgação dos serviços, para as pessoas saberem quais são os direitos que elas têm, para as mulheres saberem que elas podem acionar a polícia, que elas têm direito a medidas protetivas, que elas têm toda uma rede que garante os direitos delas, né? Tem atendimento psicológico, tem atendimento... todos os atendimentos que elas precisam gratuito, né? E por ótimos profissionais. Aqui em Poços, as equipes são muito bacanas, todo mundo muito bem instruído. Então, eu acredito que essa informação, as pessoas saberem mesmo quais são os direitos que elas têm, de quais são os serviços que elas podem usar, caso precisem, né? Você acha, Thelma, só para aproveitar que você está, e o medo? Porque a gente sabe do medo. Você acha que isso não é tão preocupante como a desinformação? Você que está na ponta, as mulheres ainda têm esse medo de ir ao local, de fazer a denúncia, de procurar você, ou procurar a Leda, ou a própria, o CRAS ou CREAS? CREAS, né, Vera? CREAS. CREAS. Você acha ainda? Eu acho que tem também o medo. Tem vários motivos, né, na verdade, assim. A violência, às vezes a mulher, ela continua naquela situação por diversos motivos. A gente, cada caso que a gente vai, a gente vê que é totalmente diferente um do outro, e às vezes elas continuam nessa situação por motivos muito diferentes, assim. Então, tem sim o medo, tem a dependência, né, financeira, tem a dependência emocional, tem muitos motivos, assim, tem sim o medo, mas a gente sempre trabalha de passar para elas que elas não precisam ter medo, né, que tudo que tiver ao nosso alcance, ao alcance de todos os órgãos que envolvem a rede, a gente vai fazer para poder garantir a segurança e os direitos dela. Você viu, Maria, eu deixei para você, que você é advogada, você viu que eu fechei um ciclo. Todo mundo a gente fala, isso é fato, a gente está falando até com o pessoal que está nos ouvindo, que a gente fala muito que a violência contra a mulher é uma violência física. E a gente sabe que a própria Maria da Penha, ela fala de outros tipos de violência. Quais seriam esses tipos de violência e como é que eu como mulher, se eu estiver sofrendo isso, como é que eu vou perceber que aquilo é uma violência? Porque assim, a gente acha que a violência psicológica, a gente não tem noção onde chega, né? Qual que é o xingamento, vamos dizer assim, para ficar mais clara, né? A gente tenta achar umas palavras mais fáceis aqui, mas como é que quais são os outros tipos de violência que a mulher pode sofrer?
Primeiramente, boa noite a todos que estão assistindo. E muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com todas vocês. E vamos lá falar um pouquinho sobre o que enquadra dentro da violência doméstica dentro da Lei Maria da Penha. A gente muito tem conhecimento, muito se falou apenas da violência física. Só que com o estudo da Lei Maria da Penha, e eu acredito que depois que a internet veio à tona e ela se tornou muito presente na vida de todo mundo, inclusive da mulher, começou a ter conhecimento e ter debate para demonstrar para todo mundo que não é só a física. Então, além da violência física que a mulher sofre, que costuma ser a última, né, que vem depois de uma sequência já de violências, a gente tem uma violência psicológica, a gente tem a violência moral, a violência patrimonial, e elas começam aos poucos. A violência doméstica, ela nunca começa direto já com uma agressão física, com um soco, com um tapa. Sempre começa com uma palavra, com um insulto, primeiramente. Primeiro, o agressor xinga a vítima ou diminui ela de forma a falar, você não sabe fazer tal coisa, eu sei fazer melhor que você. O relacionamento sempre começa mil maravilhas. Então, de início, a vítima ela nunca consegue ter noção que ela vai viver um relacionamento abusivo e ter uma violência dentro daquilo. E por isso que é tão difícil ela sair desse relacionamento. Porque ela, como ela já está se envolvendo, já está envolvida emocionalmente, para ela conseguir ver o que ela está vivendo, que esses xingamentos, essas proibições de você não vai ver sua família, você não vai ver seus amigos, você só vai sair de casa para trabalhar, o seu salário fica comigo, você não vai saber o que você ganha, o que você gasta, tudo isso é minha responsabilidade. Isso são tipos de violência. Isso se enquadra dentro da Lei Maria da Penha. A gente está acostumado a falar só da física, porque é quando chega na violência física que se entra com a medida protetiva. Que aí a mulher busca a delegacia, busca as redes de apoio para falar, olha, sofri uma violência física, e agora o que eu vou fazer, né? O que eu posso fazer? Como que eu vou sair disso tudo? Mas ela já vinha sofrendo outras violências antes disso tudo, e ela já poderia ter pedido uma medida protetiva. A gente costuma falar que uma violência psicológica, se ela vem sendo feita por muito tempo, ela chega a ser pior para a vítima do que a violência física, porque ela está tão naquilo, a mulher, ela está tão fissurada, ela acredita tanto naquelas palavras ofensivas e naquela diminuição dela, de que ela nunca irá conseguir nada, e que ela tem que ficar ligada ao agressor, que para ela se desligar é muito mais difícil. Então, a gente tem as medidas protetivas justamente para isso. A pessoa sofreu uma violência psicológica muito forte, você está tentando se desvincular do agressor, o agressor não deixa, você consegue entrar com uma medida protetiva, né? E essas medidas protetivas, elas acabam salvando muitas vidas. Infelizmente, elas não salvam todas as vítimas, porque aí as meninas da polícia vão poder me falar mais sobre isso, né? Quando a gente fala que a medida protetiva, ela salva, mas ela não impede, porque se o agressor, ele quiser matar ou violentar a vítima, ele vai onde ela estiver, independente da medida protetiva, infelizmente. Mas é um meio da lei e ela ajuda muito as mulheres a terem uma força para conseguirem sair daquele relacionamento, daquela violência doméstica que elas estão vivendo. Vera, você viu que eu vou pegar a pergunta dela e vou te fazer uma pergunta que a gente falou que a gente fala antes de abrir. A gente tem as medidas protetivas, a gente conhece, sabe também que isso não é impeditivo. Onde entra o papel dessas redes, de vocês aqui como lideranças, porque tem perguntas aqui, ó. Lembrei muito de você, Vera, a gente falando. A troca de conhecimento entre as lideranças ajuda nesse desafio para evolução e progresso nesse quesito? Essa troca acontece hoje, que a gente está falando dessas lideranças, porque todos vocês aqui são lideranças e participam de alguma rede, não estou falando só da rede, não. O que você acha que isso é possível? Vocês, como rede, como lideranças, podem ajudar nesse quesito que a Maria falou para nós? Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que tanto para interlocução, como para conhecimento dos serviços,
Se a gente for pensar assim, nós lá do CREAS temos uma parceria, trabalhamos diretamente, né, com a patrulha, com a delegacia, né, com a Polícia Civil, com a Leda, com outros parceiros, né, e isso viabiliza, isso facilita, né, isso torna as coisas muito mais claras para as mulheres e possibilita muito mais os nossos encaminhamentos. Eu acho que as lideranças, elas são, na verdade, também a gente pode dizer que são pessoas de referência. E eu acho que é importante a gente pensar que existem canais para essas lideranças, para essas pessoas de referência, além dessa rede nossa, que é uma rede informal. Eu queria ressaltar a importância do Conselho, né, do Conselho de Direitos, do Conselho da Mulher. Eu acho que os conselhos, eles são espaços super importantes, né? É um espaço, é um local para a gente exercer a democracia, para além do voto, né? É um espaço onde a gente pode intervir nas políticas públicas, né? Fazer acontecer e fiscalizar. Então, eu acho que, pensando, então, assim, essas lideranças, eu acho que o conselho é um espaço super importante para elas estarem, porque ali vão conseguir ver, né, assim como na rede, mas eu acho que tem uma outra legitimidade, né? Tem, de fato, um lugar institucional, né, que deve ser ocupado e deve ser muito bem ocupado, e por várias vezes esse espaço não é ocupado, né? Então, eu acho que é importante as pessoas conhecerem, participarem e fazer um uso bastante assertivo disso, né? Então, o papel dos conselhos é fiscalizar e propor políticas públicas. Alguns são deliberativos, não é o caso do Conselho da Mulher, né? O Conselho da Assistência Social, da Saúde, da Educação, eles são deliberativos. O Conselho da Mulher é um conselho consultivo, mas não por isso menos forte ou menos importante, né? Então, eu acho que é muito importante que as lideranças ocupem esse espaço para questionar, para viabilizar uma série de serviços e possibilitar mais ainda essa interlocução. Ser uma voz, né? Você fala isso com representatividade. É o jeito de fazer, né? Eu acho, quando eu penso assim, nas conferências municipais, nas conferências estaduais e nas nacionais, e que alguma coisa que é pensado aqui no município, ela vai caminhando, né? E ela pode chegar a ser lei, né? Pode chegar a ser uma normativa. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que a gente precisa mesmo fazer um uso melhor desse espaço. Camila, tem um recado aqui para você. É assim, depois eu passo para você que estão te elogiando, tá, Camila? É que eu vou até ler aqui, eu acho que eu não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo os comentários? Não, é que está no comentário, está público, então eu posso ler para você, Camila. Camila aprendeu um cliente meu e ele foi bem cordial e respeitosa. Não, eu falei, colocou aqui. Deixa eu te perguntar, Camila, você que está na ponta, a Lei Maria da Penha também pode ser usada para proteger filhos e familiares? Ou só para mulheres? Você me ouviu? A minha caiu, era para mim? Desculpa, Yuri. Não, era para a Camila. A Camila está me ouvindo? Camila está no mudo. Eu não sei se ela caiu. Thelma, eu vou te pegar essa pergunta. Você está me ouvindo? Tá. Então, tá bom. A Lei Maria da Penha também pode ser usada nas agressões para filhos e familiares ou só para mulheres? Então, a Lei Maria da Penha ela é para as mulheres, mas as medidas protetivas, quando, vou dar um exemplo, se um agressor, ele agride a mulher e ele agride os filhos também, e oferece risco para os filhos, para os familiares, a medida protetiva ela se estende a eles. Então, eles também têm esse direito da medida, caso eles sofram algum risco de violência, né? Não são todos os casos, por exemplo, que a mulher
vítima e ela tem medida protetiva que estende aos filhos, porque às vezes o agressor ele é agressivo com a mulher, mas com os filhos não. Então ele tem direito de visitar, tudo, mas se ele oferece risco para a mulher, para os filhos e familiares, a medida protetiva ela se estende a eles também. Camila? Você só precisa colocar seu microfone para a gente ouvir. O seu está no mudo. Desculpa, imagina, não. A Maria já caiu, a gente está falando que esse é o novo normal, a gente está com filho em casa. Esse é o mundo, gente. Esse é o nosso mundo e a gente tem que acostumar. Camila, deixa eu te perguntar. A gente teve, como a gente falou, eu tenho que falar, a Vera falou aqui, ela falando da nossa rede, dos conselhos, desse fortalecimento, a Leda, a Thelma, todo mundo falou que a gente tem uma rede bem forte de fortalecimento no combate à violência. Mas a gente ainda tem lacunas. Quais são os desafios para a gente conseguir implementar efetivamente a Lei Maria da Penha? Porque a gente sabe que a gente tem essas lacunas. Vocês que estão na ponta, o que vocês sentem mais dificuldade para a efetividade? Bom, uma das coisas que eu acho muito importante, como a Thelma falou, é a questão da informação, né? Eu acho que talvez a falta de informação para muitas pessoas seja um grande desafio, né? A gente tem aí pessoas que têm muito acesso à informação e a gente tem pessoas que têm pouquíssimo acesso à informação, ou quase nenhum, né? E o que as pessoas sabem, elas sabem, né, do que ficam sabendo por aí, do que ouvem falar, né? Então, eu acredito que se a gente tivesse meios de que a informação chegasse corretamente, principalmente para as classes mais baixas, né, para as pessoas que têm menos acesso à informação, e geralmente é onde a violência acontece mais, né, pelo menos é onde a gente recebe mais denúncia, talvez a gente tivesse aí uma diminuição dos números, né? Eu acredito que talvez, se a gente conseguisse levar para as escolas, não é, essa informação, de modo que as meninas, né, as mais jovens, não se tornassem vítimas, né? No meu ponto de vista, eu acho que essa questão da informação, da falta de acesso à informação de uma grande maioria das pessoas, talvez seja uma dessas lacunas, uma das nossas dificuldades, né? Leda, pegando aí a informação, você acha que, vou colocar como nós mulheres, eu acho que todo mundo faz parte disso, nós somos todas juntas. Você acha que ainda existe a vergonha? Você acha que tem vergonha ainda de eu ir por mais que eu tenha toda essa rede, esse fortalecimento em Poços de Caldas, porque assim, vocês trouxeram até segurança para quem está nos assistindo. Sim, porque a violência doméstica, ela perpassa questões socioeconômicas, nível intelectual, ela está em todas as camadas da sociedade, né? Então, o que acontece? Ela é um fenômeno que indifere, né, de quanto salário você recebe. Tá? Isso aí é muito nítido para mim na delegacia. Então, o que acontece? A vergonha vem porque a mulher se cobra muito. Né? Eu acho que nós, com o movimento, né, de empoderamento, de mercado de trabalho, a mulher, essa é uma percepção minha, ela começou a acumular funções e ter necessidade de provar a capacidade dela de dar conta. E nessa de dar conta, ela é explorada, ela é abusada, ela é desrespeitada e demora para perceber. Então, você percebe mulheres que acham que são independentes financeiramente, mas o dinheiro dela ela não vê, vai ficar todo em casa. E o parceiro dela muda moto, muda carro, né? Então, hoje, a gente precisa estar muito atento, porque violência é que nem doença mental. Ela vai se transfigurando na sociedade através do tempo, né? A histeria que Freud falou em 1879, ela é presente hoje, mas não da maneira com que Freud identificou. A violência hoje, ela também está presente, não como a que a minha avó passou, mas aqui hoje muitas mulheres, então elas demoram a perceber que elas têm relações violentas, né? Como a Maria, né, Gabriele falou, né, que só chega na física, mas a moral, a psicológica
né? A financeira, né? Tem mulher que fala assim, eu não consigo ficar sozinha, né? O meu filho precisa... Mas é ela que sustenta a casa. Ela já está sozinha. E ela, então, assim, eu vejo na delegacia, quando ela tem essa percepção, quando a gente consegue fazer ela ter um insight, a percepção de que ela já está sozinha, né? Então, hoje, e eu queria retomar uma pergunta sua, Iula, que é muito... Não pode. Aqui eu falo que uma também pode responder a outra, que a gente está no bate-papo, tá, gente? Tá, porque você falou da questão de liderança, né? Eu penso, né? Eu tive um grupo na delegacia onde algumas mulheres desse grupo se tornaram líderes nas suas comunidades em trabalhar o tema violência doméstica. Entende? Então, elas hoje têm liderança. E isso que tem que ser perpassado, não tem que ficar instituído. Né? Tem que ter um núcleo na escola, como tem no Instituto Federal Sul de Minas, o núcleo La Marielle, né? Que trabalha. Tem que ter naquela igreja evangélica, né? Que a gente sabe que o maior número de mulheres vítimas de violência doméstica são evangélicas. Né? Então, aí uma mulher já lá, junto com o outro, chamou um psicólogo e já faz esse trabalho. Para mim, liderança é isso. A liderança ela não é institucionalizada. Para mim, a liderança ela tem que estar distribuída. Né? E um ponto que você falou, como quebrar? Para mim, não tem outra maneira a não ser pela educação. Se não for pela educação, a gente não vai mudar esse cenário. Enquanto a escola não colocar, né, no currículo, né, fazer um currículo, trazer o tema, né, mas não lá na adolescência, mas já trazer isso ainda nas primeiras séries, no respeito às diferenças. Se não for, a gente não muda esse cenário. Isso é uma percepção minha. Eu acredito que a gente pode mudar, né, mas com um trabalho diluído de base. Não com liderança instituída, mas fomentando as lideranças na comunidade, nas escolas, nas igrejas. Né? Por quê? Porque muitas elas estão familiarizadas, elas vêm de lares muito, muito violentos. A leitura de amor que elas tiveram foi pela violência. Né? Então, elas vão repetir um padrão, elas vão escolher um padrão de homem violento, porque a leitura de amor do seio familiar foi pela violência. Então, não é que mulher gosta de apanhar. Né? Então, uma coisa que a gente tem feito na delegacia, algumas voltam, que assim, eu estou muito, muito feliz, é porque quando elas pensam em quebrar a medida, elas estão indo lá conversar. Quando elas pensam em retirar, porque elas podem retirar a medida. Né? Elas podem ir lá e retirar. E, infelizmente, quando elas fazem isso, ela potencializa o ex-agressor. Por quê? Porque ele acredita, porque com essa atitude ela reforça nele, psicologicamente, a condição, né, de que é dono dessa mulher. Nem o juiz, nem a polícia tira ela de mim. Então, é muito comum mulheres que quebraram a medida protetiva ter experiências mais graves de violência física até. Por quê? Porque com essa atitude, aí ela fala, mas eu fui dar uma oportunidade, eu achei que ele ia mudar. Então, é o conto da Disney, que as belas mudam as feras, que acha que um filho vai mudar aquele homem. Aquele homem já tem histórico, já passou, né? Que poder que o seu filho vai ter para mudar esse homem? Então, nós, mulheres, carregamos esse peso culturalmente de que uma mulher muda um homem. Uma mulher virou a cabeça do homem. A mulher enfeitiçou o homem. Então, esse peso faz com que muitas quebrem a medida, né? Achando que vai dar uma oportunidade. E aí ela vira um número, porque, para mim, o feminicídio é uma tragédia anunciada. É uma tragédia anunciada. Né? Então, se a gente trabalhar a mulher, trabalhar diluidamente em comunidades, envolver a saúde, tem uma dentista fazendo um trabalho muito bonito com mulheres, trazendo esse tema de vítimas de violência. Então, quando isso passar a ser transversal, eu acredito, aí eu acredito até nesse zerar, mas não é algo, sabe,
verticalizado. Enquanto for verticalizado, a gente vai estar, às vezes, enxugando. Mas posso estar de parabéns pela rede que tem, né? Que a gente se comunica, que transita, né? Mas a gente não pode descansar, ainda tem muita coisa para fazer. Então, eu acredito da liderança verticalizada e partindo da escola, partindo de currículos, né, colocando esse tema. Porque, infelizmente, a gente vê, na minha percepção, o número de mulheres vítimas de violência, elas trabalham na área saúde e educação. Tá. O perfil então, que você deu. Tá. Muitas profissionais da área saúde e educação. Então, isso, para mim, é um termômetro muito interessante, né? Pra gente... Sim, você viu que eu te fiz a pergunta, né? Então, eu penso que mexer nesse assunto vai ter até uma certa resistência, né? Então, mas é importante mexer. É importante entrar no currículo escolar esse tema da violência doméstica, né? Por quê? Porque a violência doméstica é mãe contra o filho que agride a mãe, ele pode ter medida protetiva e sair, né? Vai ser retirado. Sogra, qualquer vínculo, qualquer pessoa dentro do âmbito familiar, ex-cunhada, ex-sogra, está no âmbito da violência doméstica. Vizinho, não. Empregada doméstica, né? Se foi agredida pela patroa, mesmo que seja uma relação de trabalho, mas está dentro da casa, ela é enquadrada na Lei Maria da Penha. Então, tem que ter essas clarezas, como a Thelma e a Camila falaram muito bem, a informação, né? Porque às vezes elas querem, uma amiga minha me bateu, né? Colega de escola, aí não é. Aí é uma outra delegacia. A violência, a Lei Maria da Penha, ela envolve a relação doméstica. São relações afetivas. Né? Ex-cunhada, ex-sogra, filho, né? Eu trabalho lá com idoso também, né? Que a idosa é agredida pela nora, entra uma medida protetiva para retirar essa nora. Ela é afastada, né? Então, eu penso que, efetivamente, Iula, essa mulher que está com medida protetiva, nós poderíamos ter um trabalho de maior proximidade com ela, talvez com os agentes comunitários, sabe? Ela se sentir acolhida, cuidada, para que ela possa não quebrar a medida. Porque elas quebram se estiver vulneráveis, elas têm muita pressão, elas quebram a medida, e é aí que mora o perigo. Maria, a Leda falou muito de medida protetiva e você também já tinha falado. Você falou que mesmo a mulher pode tirar a medida, mas você mesmo falou para mim que mesmo com a medida pode acontecer agressão. Tá? O que você acha, no seu olhar de direito, de advogada, nesses 14 anos de Maria da Penha, o que você acha que deveria ter alterações ou melhorar a lei, algum item que você acha na Maria da Penha? Porque a gente está sempre no processo de evolução, mas existe, porque você me deixou incomodada com essa coisa da lei protetiva, se deveria ter alguma alteração na legislação, ou outro ponto que você vê na legislação que poderia ser discutido de novo com uma reformulação. Estava tentando achar a palavra reformulação. Olha, a lei em si, ela é muito bem estruturada, né? A gente está comemorando 14 anos dela e ela é muito bem feita. E toda legislação, ela vai se adequando de acordo com a sociedade. A sociedade sempre está um passo à frente do direito. Então, é necessário que as leis, elas acompanhem a nossa evolução. O que eu acredito? E eu vou bater na tecla das meninas também a respeito de educação e conscientização. A lei, ela é muito bem estruturada. O que a gente precisa estruturar e a gente precisa ter em mente é a necessidade de políticas públicas que funcionem, porque a gente está vendo que aqui em Poços de Caldas funciona muito bem e em outros locais não. Então, precisamos de medidas políticas eficazes e a essencial delas é a educação e começar ensinando para crianças e adolescentes
o que é machismo, o que é feminismo, o que é violência doméstica. Você precisa levar para o âmbito educacional esses temas que são tão importantes e que precisam ser debatidos. Os adolescentes, as crianças, elas precisam entender o que é isso, porque uma mãe que está vivendo violência doméstica, em regra, a vítima, ela não percebe o que está acontecendo com ela. Ela não tem esse start de, olha, eu estou vivendo uma violência doméstica. Ela consegue ver quando chega na física. Mas as outras, patrimonial, né, que é a questão financeira, a psicológica, em regra, ela não percebe o que está acontecendo ali com ela. E quando você consegue colocar isso dentro do ensino, na hora que essa criança ou que esse adolescente vai para casa, essa criança e esse adolescente provavelmente vai dar um start na sua mãe do que está acontecendo com ela. Porque as mães participam da educação dos seus filhos na maioria das vezes. Então, elas vão querer saber o que está acontecendo, ou até mesmo o próprio filho, a própria filha, vai chegar e falar assim, olha, talvez isso que o meu pai, né, o seu companheiro fez, se enquadra em violência. Então, a partir do momento que você começa a educar as crianças a respeito desses temas tão importantes dentro da nossa sociedade, essas crianças e esses adolescentes têm um poder muito grande de ensinar nós adultos o que está acontecendo. Outro ponto que eu vejo muito importante é a respeito da conscientização da sociedade em si. Esses dias eu estava comentando que eu fui em um restaurante ou em um bar, não lembro, e eu entrei no banheiro e o banheiro tinha N papéis. E eu não entendi o que eram aqueles papéis colados na parede. Eu só entendi na hora que eu fechei a porta, porque na porta tinha o nome de um drink que, se você falasse no balcão, os caras sabiam que você estava dentro de uma violência dentro do bar. Para você, mulher. Então, já é uma conscientização da sociedade. Eu achei isso muito interessante. O botão do pânico tá aí justamente para isso. São coisas simples, mas que conscientizam as pessoas e que as pessoas começam a se dar conta de que a violência doméstica não é só naquele âmbito, não é aquele famoso ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje em dia a gente fala que mete a colher sim, o garfo, a faca que for necessário, a faca entre aspas, né, gente? Nada de violência em si. Mas que você vai sim entrar naquela discussão, você vai ligar para a polícia, você vai achar meios de ajudar aquela vítima. Então, eu acredito que a educação e a conscientização são pontos que, a partir do momento que serão implementados, vai contribuir muito para essa lei que já é muito bem estruturada. Ela é um mecanismo nosso muito bem feito. E agora, se a gente tiver umas políticas públicas realmente eficazes nesse sentido de conscientizar e educar, além de programas como a rede, a gente vai ter um benefício muito grande. As vítimas vão se sentir mais acolhidas e com uma facilidade, porque elas já possuem o medo de ir em busca de soluções e de sair daquele relacionamento. E o conhecimento, a partir do momento que você divulga que há mecanismos que vão te ajudar, isso também ajuda muito na aplicação da lei. Porque, em regra, a mulher não sai daquele relacionamento, por exemplo, igual a Leda falou, por conta de questões financeiras. Como que eu vou sair se eu não tenho como me sustentar? Então, se você tem uma política pública que vai conseguir inserir aquela mulher no mercado de trabalho, ela já não vai se sentir tão sozinha. Se você já tem aquela política pública de, olha, você vai sair desse relacionamento, mas vai ter um psicólogo aqui te ajudando a entender que você é realmente a vítima, você não é a culpada, isso também ajuda. Então, bater na tecla de educação e políticas públicas eficazes, de conscientização, eu acho que seria o ponto-chave para que a lei funcione mais do que ela já funciona hoje em dia. Vera, eu só não lembro o nome. Camila, posso fazer uma complementação? Pode. Posso? Assim, a lei Maria da Penha, ela teve algumas complementações muito importantes, né? Um dos exemplos, que a partir de 2018, se não me falha a memória, né, a quebra da medida protetiva, já que antigamente não tinha, já, a Thelma e a Camila sabe, já é mandado de prisão. Ele é preso. Quebrou a medida, ele é preso. No mínimo 2 meses. Tá? Quebrou a medida,
de 2018, se não me falha a memória. Já é. Ano passado, 2019, saiu também uma lei onde a mulher, né, com a medida protetiva e que ela tem que mudar, ela tem prioridade na transferência da creche na escola dos filhos. Então, a gente está vendo que as políticas públicas elas estão ficando mais aprimoradas, né? Elas estão saindo do macro e indo para o micro, né? Até então, de 3 anos para cá, tem tido algumas alterações muito importantes. Por isso que eu fiz questão de complementar a fala da Maria. Não, tá certo. Porque tem gente aqui. Porque a lei, ela realmente mesmo ela sendo uma lei muito boa, mas você vê, ela já está se adequando à nossa realidade, né? Que realmente é uma dificuldade, né? Uma mulher que vai para um outro estado, né? Ela, com a Lei Maria da Penha, ela vai ter prioridade, porque às vezes a questão de escola do filho, meu filho vai ficar sem estudar e tudo, ela não tem, né? Essa informação, como a Camila e a Thelma falaram, é importante a gente estar passando, né? De divulgar, porque é uma lei, já tem, né? A questão, assim, que a gente vê isso, a prisão. Não tinha prisão, né? Quebrou a medida protetiva, hoje tem que estar preso. E não importa o papel social seu, sua profissão, é preso, gente. Eu vejo, é preso, tá? No mínimo 2 meses ficam. Então, assim, tá tendo um aprimoramento. A lei, além dela ser muito boa, está tendo um aprimoramento. Eu só estou passando a informação. Não, você tem que passar. Não, a gente está com pessoas, as pessoas precisam ser informadas. Esse é o nosso papel do webinário. Exato, né? Para saber, né, que tem a medida. E uma coisa que aumentou muito, que foi o abuso de criança na pandemia, né? Eu não sei se a Thelma e a Camila, mas isso aumentou muito. A criança é a mais vulnerável na pandemia, né? E isso a gente não parou para se atentar, né? Então, para se atentar, isso mesmo. Porque as crianças não estão indo à escola, alguns pais voltaram a trabalhar e as crianças estão altamente vulneráveis. E é interessante que algumas crianças que eu atendo, algumas adolescentes, elas falam que lembram da palestra na escola, que falava o que era abuso. Então, a escola ela tem um papel primordial no combate à violência doméstica e o abuso sexual infantil. Então, assim, só uma complementação, porque eu achei importante, né? Não, foi muito importante. Foi muito importante. Está passando para a população essa questão. E não sei se vocês sabem, mas a Lei Maria da Penha, inclusive, se eu sair, né, com o meu documento e for para os Estados Unidos, lá eu ainda estou coberta com a Lei Maria da Penha. Né? Mesmo que o agressor vai lá, o agressor é preso lá. Tá? Então, assim, é uma lei muito eficaz quando a gente... Eu sempre falo para as mulheres, se você assumir esse papel de se sentir protegida pela Lei Maria da Penha, você sai viva. Entende? Porque ela amarra bem. Né? Só para clarear, só para complementar, gente. Vera, eu quero te fazer uma pergunta. Eu tentei achar aqui, mas se eu entrar, eu tenho medo até de cair. Olha como é que a gente é. A gente é tecnológica, mas nem tanta. Mas você que está no meio, você pode me ajudar, que foi o que está todo mundo falando. E aqui eu não sei se tem, então por isso que eu quero até que você me ajude. Existe um projeto, até do Ministério, eu acho que é de uma promotora em São Paulo, que trabalha muito a reinserção do homem junto. Ela acredita muito, não, você sabe o projeto que eu estou falando, né, Vera? Tem um nome, esse projeto tem um nome, eu não estou conseguindo achar. Queria saber de vocês desse projeto, que esse projeto ganhou prêmio. Para quem não conhece, essa é uma promotora do Estado de São Paulo, se não me engano é da capital. Se você souber, Vera, você explica para nós melhor. E tem uma pergunta aqui, que depois, essa eu faço para todo mundo, que várias pessoas fizeram, se seria melhor, como vocês falaram da educação, da informação, o que vocês acham de ter um local único para atender tudo, onde funcione a delegacia, não a delegacia, o poço, vamos dizer assim,
assistência, o acompanhamento, a defensoria, o MP, o CREAS, o CRAIAS, enfim. Pois até assim, em 3 pontinhos. Um espaço onde funcione todo o atendimento às mulheres que sofreram violência, para ela não ficar picando. Então, eu vou te perguntar essas duas, Vera, mas todo mundo pode falar desse espaço que a gente pode chamar como quiser. Você conhece esse projeto que eu estou falando, né? Eu conheço, e aqui em Poços tem um projeto. Ah, tá. Ele é nomeado Grupo C, é um grupo, né, em que os homens, as mulheres, né, entraram tem a medida protetiva, o juiz encaminha, eles são obrigados a participar desse grupo, né? Então, tem uma equipe que faz parte da política de assistência social, que uma equipe de assistentes sociais e psicólogos que fazem esse grupo. Os homens têm que ir semanalmente e têm tido resultados muito positivos. Eles trazem um feedback muito positivo, os próprios homens, né, de que, assim, começam muito resistentes e com aquela obrigação, e depois eles falam, né, do quanto que aquilo foi, que colaborou para a vida deles e tudo mais. E as mulheres que a gente acompanha no CREAS, e eu acho que, né, cada uma aí também nos seus locais de trabalho, devem ter também esse feedback de que, das mudanças que são possíveis, né? Eu acho que é fundamental a gente trabalhar com os homens, né? Tanto, né, os homens que já cometeram alguma violência, né, como elas todas disseram, né, na questão da educação, né, desde criança, desde as escolas, é preciso falar com os homens sobre a questão da violência. Então, eu acho que é um projeto fundamental, eu fico muito feliz que aqui em Poços tenha, né, como a Leda disse, né, nós estamos bastante avançados em termos de implantação de política pública, né? Poços é uma referência para vários outros municípios, né? Claro que temos muita coisa para avançar, ainda tem muita coisa para ser feita, né? E uma delas, então, é esse local único de atendimento, né? Um centro integrado de atendimento. Sim. Isso, eu acho que, assim, tem experiências muito positivas, eu acho que é fundamental, né? Isso facilita muito a vida da mulher, né? Facilita muito a interlocução entre os serviços, né? O doutor Hernani, que é o delegado, ele esteve, né, Leda, recentemente procurando um local para a implantação desse serviço, né? É uma ideia que está aí, né? Então, eu acho que é super importante, super interessante. Acho que é o caminho, né? Talvez seja o próximo ponto para a gente avançar. Deixa eu te perguntar, Vera, o doutor Hernani está vendo esse espaço como perguntar aqui, com tudo junto, com todas, fazer um centro de CREAS, CRAS, todo mundo junto, é isso mesmo. Então, esse projeto já está sendo... A delegacia, promotoria, defensoria, tudo isso. Ah, que legal, isso feliz. Estamos aqui falando para nós, só para complementar aqui, a Anne Caroline Silva. Em Minas Gerais foi aprovado também o projeto de lei 176 de 2019, que aprova o Banco de Empregos e Renda para Mulheres que sofrem violência. Então, a gente tem que complementar. Obrigada, Anne, a gente está complementando. Camila, deixa eu te fazer uma pergunta, pegando até uma frase que todo mundo usa até como hashtag Instagram e Facebook. Vocês que estão na ponta, você acha que hoje aquela coisa, em briga de marido, mulher, se mete a colher, vocês estão vendo outras mulheres ou vizinhos, não só o síndico, Leda, mas como um todo, estão fazendo isso, de meter a colher e diminuir essa violência? Então, no geral, assim, falando do nosso trabalho, né, na patrulha, as denúncias que a gente recebe são as que são feitas pela própria vítima. Os que chegam para a gente são as denúncias feitas pela vítima, ou então as meninas vão direto ao CREAS, as meninas do CREAS encaminham para nós. Se há alguma denúncia vinda de vizinhos, de parentes, nesse sentido, não chegam muito para nós. Mas você pode receber, ou você só tem que... Podemos, então isso daí é só que... Podemos receber. Ah, tá.
Podemos receber. Se a gente recebe, a gente averigua. Mas não, no nosso caso, a gente não recebe muitas informações de terceiros. Geralmente, o que chega para nós são as denúncias Vocês que estão das tanto próprias tempo na vítimas. patrulha, você acha que é medo do vizinho? Ainda existe esse medo de denunciar? Porque a gente é medo, né? A gente tem que falar medo. Acredito que sim. Sim. Eu acredito que sim, porque embora, né, a gente vê aí, né, a gente diz que em briga de marido e mulher se mete a colher, sim, muitas pessoas ainda têm medo de se envolver, né? Ninguém quer, né, quer estar nessa condição de ser aquela pessoa que fez a denúncia por medo, às vezes, do agressor se voltar contra ele também, né? Porque a gente tem muitos casos de agressores que são usuários de drogas, né, que são pessoas violentas. Então, os próprios vizinhos, sabendo dessas condições, tem medo de se envolver e de acabar trazendo aqueles conflitos para dentro da sua casa, né? Então, eu acredito que sim, existe muito medo ainda das pessoas intervirem nas situações e por isso que, de repente, não se tem muita denúncia de outras pessoas que não sejam ali de dentro da Posso casa. complementar? Eu ia falar isso, Thelma, e aí te emendar vocês duas para perguntar da subnotificação, porque entra no se mete a colher, então vocês duas podem complementar para mim. Então, eu acho, né, igual a Camila falou, que tem muito medo, mas eu acho que as pessoas ainda têm essa impressão, porque às vezes os vizinhos veem que é uma coisa frequente e que a vítima, tipo assim, é um caso que é reincidente, eles falam assim, não, ela gosta de apanhar, eu vou me meter, ela não vai tomar nenhum tipo de providência. Eu acho que isso está muito na cabeça das pessoas ainda, eles têm que entender cultural, que não, né? ela não gosta, né, de apanhar, que ela se ela continua nessa situação é porque tem um motivo, né, ou é porque a pessoa que está agredindo ela é a pessoa que ela escolheu para casar, para ser pai dos filhos dela, ou é uma pessoa que ela gosta, às vezes ela depende financeiramente, não é todos os casos, tem muitas vítimas que a gente vê que elas que são as provedoras da casa, mas eu acho que às vezes as pessoas têm essa impressão também, de que ela está nessa situação porque ela quer, e as pessoas têm que parar de pensar dessa maneira, né, e denunciar, porque às vezes você vai estar salvando a vida de alguém, né. Às vezes uma ligação no 190 que você faz, você impede a pessoa de ser morta. Então, é muito importante que elas denunciem. Não precisa se identificar, né? Tem vários canais para fazer essa denúncia. Então, é muito importante essa iniciativa das pessoas. Elas têm que parar de pensar que a mulher continua na situação porque ela gosta, porque ninguém gosta de apanhar, né? Não, e é isso que você mesmo falou, né? Então entra muito nessa subnotificação, e aí, como vocês falaram para nós, pode ser o medo, ou entrar muito o que a Maria Gabriele falou, ou não saber que aquilo é uma violência. Às vezes, uma gritaria, alguma coisa. A gente pode falar do desconhecimento do vizinho também, né? Eu não estou querendo julgar, mas pode ser também, né? Sim. Então, tá bom. Leda. Eu vou te fazer uma pergunta, aí você já fala. Você acha que essa violência do gênero é uma cultura só nossa, Brasil? Não, eu não acho, mas nós, latino-americanos, né, de virilidade, de machismo, né, aonde nós tivemos um imperador inconsequente, estuprador, né, e que é enaltecido. Então, a gente vê na nossa história, na construção do nosso país, né, um machismo muito, muito presente até hoje, né? Eu participei de uma live na terça-feira que eu fiquei impressionada de como que ainda colocam as mulheres numa subcondição, né? Então, ainda tem o machismo muito grande, mulheres machistas, né? Então, essa questão do gênero, ela é cultural e é muito forte, né? A gente vê presente na mídia, a gente vê presente nas músicas, né? A questão da posse, da passionalidade, você é minha, esse corpo é meu, né? Então, quando você escuta, né, eu atendo, eu faço uma avaliação de risco, a mulher diz que ele fala, você não vai ser se não vai ser minha, não vai ser mais de ninguém, né? Na verdade, ele sempre falou isso desde o início, só com muito romantismo, e ela achou que era uma paixão, era um amor, mas, na verdade, aquilo ali não é cuidado, aquilo é posse, né?
Então, a questão é muito presente, essa questão do gênero, né, no nosso país. Eu vejo, infelizmente, muitas mulheres machistas, muitas, né, porque reproduzem a fala do machismo, né, do homem, que ainda é muito forte. A gente tem visto alguns homens mudando, de uma faixa etária a gente já começa a mudar, né? Mas ainda, Iula, infelizmente, o machismo é muito, muito intenso, né? Eu acho que essa questão de gênero é cultural e é reforçado pela música, pela mídia, pela novela, né? Onde você vê um noivo numa cena de novela arrasando com a noiva porque descobriu que ela traiu. O homem trai a mulher, você não. É uma coisa, né? De machismo, de virilidade. Ela também não deu conta, por isso que ele procurou outra. Mas quando a mulher tem uma experiência, ela é apedrejada ainda. Não com pedras reais, mas com pedras psicológicas, de comentários, de exclusão, né, de julgamento. Então, não mudou. Então, infelizmente, isso ainda é algo muito presente, né, na questão da cultura, que propicia atitudes violentas, né? Então, como já dizia a nossa grande imperatriz Leopoldina, né, que sofreu com um homem abusador, Dom Pedro, né, foi um abusador, né, violento, fazia violência psicológica com ela, agrediu ela grávida, tanto que ela perde o filho, ela morre, né? E foi descoberta uma carta dela para, não sei se vocês sabem, estou falando, porque, assim, mas que a nossa imperatriz, que morreu com 29 anos, né, eu acho, de perder o bebê por um chute, né, de Dom Pedro, ela vai e ela faz um relato a uma amiga em Portugal, que ela achou que as mulheres aqui no Brasil elas eram muito desunidas, elas gostavam de fofoca e gostavam de desprazeres. E ela entristecia com isso, porque ela era uma mulher muito articulada, muito inteligente, né? E com um marido tão imaturo e tão violento. Então, olha só o nosso nascimento, quanto nação, né? Olha o nosso nascimento, onde ele impunha que a filha da amante tinha que frequentar o palácio na frente dela. Então, hoje já seria um constrangimento, né? Uma humilhação, e ela tinha que passar. Então, depois que eu comecei a ler mais profundamente, a gente vai entender alguns comportamentos na cultura brasileira, né? Então, é lógico, eu não estou julgando a Domitila. Tá? Por quê? Porque também a política, a mulher, nós não tínhamos lugares, né? Então, a mulher, se quisesse ter uma atuação política, ela era pela cama, pelo sexo. Então, eu não estou julgando, eu só estou falando que a forma, né, da violência já nasceu aqui em berço esplêndido. E é cultural, sim, é cultural. A gente vê em toda a camada social essa violência e esse machismo. Maria, pegando o gancho aqui da Leda, até para a gente finalizar, mas eu tenho que falar aqui uns recadinhos aqui, tem um monte, tem até divulgação aqui, a Magda Pinto. Gostaria de aproveitar para convidá-las para o lançamento do meu livro, Avessos e Versos, Violência contra a Mulher. Como educadora, tive cuidado de organizá-lo de forma bem didática. Muito obrigada, Magda. Depois você só explica para nós aqui se vai estar disponível, se vai fazer um lançamento para a gente divulgar e participar junto, tá? Se vai estar disponível em PDF ou vai estar nas livrarias, né? Só para a gente saber. Maria Gabriela, eu queria saber, a Leda fala, a gente falou que isso é cultural, mas hoje a gente tem grandes movimentos feministas já trabalhando isso, vários, a gente tem hashtags, tá? E aí a gente está vendo esse fortalecimento, eu pego muito no que a Vera fala, a gente está tendo uma rede forte, a gente precisa um pouco mais de informação e educação, mas a gente está se fortalecendo, a gente está tendo agora, eu acredito muito que as mulheres estão começando a ter o protagonismo, mas eu volto na pergunta também da Leda. Mas ainda o feminicídio ainda é alto. O que a gente precisa quebrar essa barreira?
Yula, o feminicídio é alto e eu acredito que agora a gente tem noção desses índices, porque primeiro que a gente agora separou o feminicídio dentro da nossa legislação. Então começou a ter uma noção de quantas mulheres são mortas ou não, e antes estava tudo englobado num número só. Agora a gente tem essa separação, então a gente consegue ter uma noção do que acontece. Agora a gente começa a ter uma noção de uma quantidade muito maior de denúncias, porque agora a gente consegue contabilizar essas denúncias. Antes da lei, eu não lembro se foi a Vera, se foi a Leda que falou, que já existiam a violência doméstica, e realmente existiam, mas a gente não tinha como contabilizar o que acontecia. Com a lei, a gente começou a contabilizar. E aí, como consequência, a gente começa a ter esse acesso a esses números que são tão alarmantes. E olha que eles não chegam a ser nem metade, as vítimas nem metade chegam a realmente denunciar. Então, imagina se todas denunciassem. E a gente está tendo um aumento dessas denúncias e desse feminicídio agora, porque realmente começou a ter essa contagem e referente às denúncias, por conta delas agora. Quanto mais informação a gente leva, e a internet é um grande aliado disso, quanto mais informação, mais elas sabem o que é. Então, mais elas conseguem denunciar e ter um apoio para que isso aconteça. E esses feminicídios acontecem porque, em regra, o agressor não aceita ser denunciado, ele não aceita que ele tem que ficar longe da vítima, ele não cumpre a medida protetiva, ele sabe que ele não pode ficar perto, e às vezes a impressão que dá é que a medida protetiva chega a piorar dependendo do agressor. Então, o feminicídio está aumentando por isso. Mas eu acredito que o grande movimento da gente ter uma noção desse número tão alto e assustador é realmente pela gente ter separado isso dentro da legislação. Antes a gente fazia era um globo ali, né? Era tudo na mesma contabilidade de mortes por ano, por meses. Agora a gente consegue separar, por isso que a gente tem essa ideia de que realmente aumentou. Aumentou sim, mas a gente não tinha essa separação antes, e é por isso que a gente agora se assusta tanto, e realmente tem que se assustar. É muito interessante ter essa separação para a gente ver como que os gêneros são tratados de formas tão distintas, porque a gente vê homens e eles são mortos, né? Eles são assassinados, só que é por assalto, é por briga, é por N motivos, nunca é por violência doméstica. E a maioria dos feminicídios são por violência doméstica. Então, o nosso acesso a esses números, eu acredito, que seja realmente por conta desse facilitador de contabilização e dessa separação. A gente começou a enxergar melhor, né, Maria Gabriela? Entendi. Tá certo, a gente tem informação. Eu gostaria de agradecer muito. Olha, também tem que agradecer aqui uma galera boa aqui conversando, elogiando tanto vocês por essa rede, por esse grupo que está aqui, tá? Fazendo super elogios. As campeãs de elogio aqui, vocês não vão ficar com ciúmes, mas foi a Camila e a Thelma. Tá? Que vocês são muito na ponta, que dão um show essa patrulha. Não é para vocês ficarem, mas eu tinha que comentar aqui que está todo mundo elogiando muito o trabalho de vocês aqui. Todo mundo que está aqui falando no grupo, parabéns aqui nos comentários, mas também fala muito dessa rede, tá? Fala muito, dá parabéns para vocês, pela Vera, pela rede, pela Leda, todo mundo falando aqui da iniciativa, que existem mulheres que nem vocês que fazem parte de lideranças e possam fazer essa diferença. Estou tentando fazer um resumo aqui, ó. Que mais? A Anne, quero agradecer a Caroline, que deu várias informações para nós aqui. A Gislaine Manucci, muito esclarecedor, muito obrigada pelas informações, que tinham coisas que elas não sabiam que vocês informaram. Então, eu também quero agradecer vocês. Tá, a Magda falando, divulgarei sim, eu espero vocês todas dialogarmos juntas. Então, tá, obrigada, Magda, do livro dela, a gente também vai divulgar, é só postar que a gente faz também a divulgação do seu livro, tá, Magda? Quero agradecer muito vocês por estarem aqui, muito obrigada, tá, muito obrigada mesmo. Fico muito feliz de ter vocês
fazendo parte dessa história sobre a violência, né? Eu falo de vocês todas que estão aqui, né? Eu falo que toda vez que eu faço um webinário, eu aprendo muito com vocês. Feliz de vocês estarem formando uma rede que querem ter um espaço único, de estar trabalhando esse fortalecimento das mulheres. Torço, Vera, faço força aqui para vocês todas terem esse espaço e que a gente faça mais a rede. Eu gostaria que vocês dessem um tchau e um recado para todo mundo que assistiu vocês aqui, que tem um monte de gente que ficou fã de vocês aqui, ó. Então, obrigada pelo convite, né? Eu acho que esses espaços são sempre muito importantes. Eu só queria me manifestar um pouco com relação aos dados, né? Que a Thelma, a Camila, a Leda falaram, né? Assim, esse não aumento da violência, ou talvez uma redução, né? Eu acho que pode ter muito eu concordo muito com as policiais de que as mulheres às vezes não estão conseguindo sair de casa, né? Não estão conseguindo acessar, e a presença dos homens dentro de casa tem dificultado isso, né? E assim como eu acho que, às vezes, quando a gente vê o aumento dos dados, a gente se pergunta, mas aumentou a violência ou aumentou o número de pessoas que denunciam? Eu acho que essa mesma pergunta é feita para esse momento de agora, né? Então, a gente não consegue ainda, né, saber dessa realidade, né? Então, era isso que eu queria dizer, agradecer, né? E estou aí à disposição. Então, tá bom, muito obrigada. Camila? Obrigada a todos, pessoal, aí, pelo carinho dos comentários. Obrigada, Yula, também pelo convite. Coloco aí a patrulha à disposição, né? Para todos aí que quiserem conhecer o nosso trabalho, a gente fica à disposição. Se alguém souber de alguma denúncia, tiver algum caso, quiser passar para a gente também, para a gente fazer o acompanhamento, a patrulha está à disposição. É carinho mesmo, vocês estão cheios de fã. Thelma? Igual a Cabo Camila falou, né? Denunciem, não deixem de denunciar, caso que vocês tenham conhecimento, tem a delegacia, tem a polícia militar, tem as meninas do CREAS, porque às vezes as vítimas também não querem envolver a polícia, pode ir direto lá no CREAS, né? Para receber o atendimento das meninas. Então, denunciem. Muito obrigada pelo convite, foi muito bacana essa troca. Então, tá bom, obrigada. E a gente está à disposição. Também quero agradecer, né, o convite, o espaço para estar clareando, né, as mulheres, os seus direitos de proteção. E queria também só clarear que esses centros de referência são uma questão de projeto, porque já preconiza, é uma questão do município se mobilizar, que tem condições de fazer esse centro de referência e atendimento à mulher integrado. Curitiba tem, São Paulo tem, Belo Horizonte tem. É uma questão apenas, né, de o executivo fazer um projeto para implementação, tá? Isso é algo que é possível, né? Não é nada ideal. Alguns municípios, algumas cidades já possuem. Facilita muito o atendimento à mulher de uma maneira integrada. É só o executivo ter vontade para fazer, tá? E procure a delegacia da mulher está lá disponível, né, para te ouvir, para te orientar, né? Eu acho que a polícia civil no campo da violência da criança, do idoso e da mulher, ela não tem esse caráter assustador, vocês podem ir, nós estamos lá para acolhê-las e dar uma escuta qualificada, e acreditamos que mulher não nasce para sofrer. A mulher nasce para viver e viver bem e feliz. Se você acredita, pode nos procurar que a gente está junto. Tá bom? Obrigada, Yula e colegas. Obrigada. Tá, Maria Gabriela? Bem, eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite. Não esquece de fazer o seu recado para nós. É verdade. Fiquei muito feliz pelo convite. Antes de terminar meu agradecimento, pessoal, eu queria informar para vocês que existe uma rede de apoio online que chama Mapa de Acolhimento. Se você, mulher, está passando por um momento... No Instagram e no Facebook, que eu vou anotar aqui, só para saber. Isso, no Instagram, no Facebook e também num site, chama Mapa de Acolhimento.
Mapa de E você, mulher que está passando por um momento de violência doméstica, de relacionamento abusivo e precisa de um assessoramento tanto na área de direito quanto psicológico, o mapa de acolhimento te oferece esse assessoramento desses dois profissionais, tudo gratuito. E você, psicóloga ou advogada que estiver assistindo e também quiser fazer parte da rede, a gente presta um serviço gratuito para a população. É só se inscrever e a gente acompanha essas mulheres nesse momento tão delicado. Então, procurem aí, se informem. Quem quiser participar é muito bem-vindo. E quem precisar, estamos à disposição de todos vocês dentro desse projeto, que ele é muito bacana. E ele funciona no país inteiro, então a gente consegue ajudar muita gente, muita mulher por aí. No mais, muito obrigada a todos vocês. Foi um prazer debater um assunto tão importante que é tão necessário dentro da sociedade, ainda mais com esse corpo tão maravilhoso de pessoas, né? Vocês são ótimas. E agradeço a todo mundo que esteve presente e se interessou pelo tema. Foi um prazer. Também agradeço a todas vocês, obrigada e boa noite. O papo foi tão bom que a galera ficou com a gente também, tá? E depois vai estar disponível no YouTube para todo mundo, tá, gente? Muito obrigada mesmo por estarem aqui, compartilharem conosco essas informações e essa rede que vocês fazem. Então, nós que temos que agradecer a vocês 5 de estarem aqui. Muito obrigada, tá, gente? Tchau. Boa noite. Tchau.